Muito bem-vindos à Visão Liberal. Nesse canal nós vamos debater as notícias do Brasil e do mundo sobre uma visão liberal, tanto política quanto econômica. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e eu sou engenheiro de formação que fiz carreira no mundo corporativo e larguei para empreender. Nesse momento também saí do Brasil e vim viver em Portugal para ter melhor qualidade de vida, e aqui eu sou empreendedor no ramo imobiliário e também investidor financeiro. Esse canal não tem como objetivo falar sobre os grandes autores, mas alguns conceitos básicos a gente precisa colocar. Um dos principais pensadores aí do pensamento liberal foi John Locke, e ele estabeleceu 3 direitos naturais, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Depois disso teve uma evolução aonde também foi incorporado o direito à igualdade perante as leis. Então, essa é a base raiz do liberalismo. E eu gosto de frisar bastante isso porque tem muito conceito neoliberal, onde vão se incluindo novos direitos e tudo mais, e na verdade isso daí para mim não tem grande valor. O que tem valor é o que foi definido lá atrás. Por quê? Porque o que foi definido lá atrás foi exatamente para lutar contra o autoritarismo. Vínhamos de um momento histórico onde sempre na história do mundo teve muito autoritarismo. Sobre qualquer ângulo que você olhe, sempre teve alguém mandando muito no povo. E então o liberalismo ele surgiu num momento da história em que o indivíduo, o cidadão, estava conseguindo ganhar alguns direitos e lutar contra o autoritarismo. Só que isso não é garantido, e isso é fundamental a gente trazer aqui para a discussão, e esse é o grande objetivo do canal, trazer para a discussão uma visão liberal sobre os acontecimentos, tanto do Brasil quanto do resto do mundo. E sempre reforçar o quão importante a gente estabelecer limites para qualquer governo, porque não importa se você está num sistema democrático ou, pior ainda, se você estiver num sistema autoritário, é fundamental lembrar de que todo governo é formado por pessoas, e por isso tem que se ter as instituições e elas têm que ser respeitadas. Quando você tem um indivíduo que não respeita a instituição e o povo deixa que isso acontece, você dá o primeiro passo para o autoritarismo, porque jamais você pode deixar uma pessoa, e foi assim que nasceu o liberalismo, lá na época dos reis, do feudalismo e tudo mais, quando uma pessoa, como por exemplo o rei, ditava todas as ordens, era juiz e mandava prender, mandava soltar, subir imposto, fazia o que queria. E hoje em dia a gente já se desenvolveu, pelo menos no mundo desenvolvido, né? Nós temos aí a democracias muito mais sólidas e aonde o povo tem muito mais voz. Só que não dá nunca para tomar isso como garantido, porque a todo instante que você dá poder para uma pessoa, ela vai querer mais poder e o povo tem que estar sempre tomando conta e limitando os poderes dessas pessoas e do governo, porque senão a intervenção fica cada vez maior e daqui a pouco o cidadão começa a perder o seu direito à liberdade, como a gente já viu recentemente. Você começa a perder o direito à propriedade, como você vê em vários regimes, onde você não pode nem ter a sua propriedade, e muitas vezes até o direito à vida, onde as pessoas prendem e matam as outras simplesmente por uma questão autoritária. Outro ponto fundamental que eu queria falar para vocês também é que, como liberal, eu não sou nem conservador e nem progressista. Então, a minha avaliação aqui, principalmente dos temas políticos, muitas vezes vai gerar polêmica. Por quê? Se você tiver um governo conservador que toma uma medida em direção a preservar a liberdade ou a limitar os poderes do governo, eu vou aplaudir. Se você tiver um governo progressista que também fizer alguma ação que vai limitar os poderes do governo e vai dar mais liberdade para o cidadão, eu também vou aplaudir. E vice-versa, quando fizerem o contrário, eu vou criticar, seja de um lado ou seja do outro. E é importante a gente lembrar de que a grande massa das pessoas
ela está no centro. Ela não tem uma visão muito estabelecida de ser um conservador raiz ali ou um progressista raiz. Essa é a minoria. E essas minorias, elas geralmente se encontram no mesmo lugar, que é no autoritarismo. Por isso que elas são muito parecidas, essas a extrema direita e a extrema esquerda, elas são muito parecidas, porque a única forma de você colocar uma visão de mundo de uma minoria sobre uma grande maioria é o autoritarismo. Então você vai ver, quando você tem governos de direita, ditaduras militares e tudo mais, é uma pequena quantidade de pessoas querendo impor uma visão de mundo sobre uma grande quantidade de pessoas. E aí você tem regimes autoritários. Da mesma forma que você tem, hoje em dia, alguns regimes autoritários, por exemplo, comunistas ou socialistas, aonde tiram as liberdades do povo em prol de um bem maior, um suposto bem maior. Então, o liberal, ele jamais vai concordar com isso, jamais vai deixar que isso aconteça. Então, o propósito do canal é exatamente isso, reforçar cada vez mais esses princípios do liberalismo para ajudar as pessoas a entenderem quando os governos estão cruzando a linha e interferindo na vida das pessoas de uma forma que não deveria acontecer. Então, eu vou ficar muito feliz com todo mundo que assistir aqui o canal e colaborar com o canal, colocando as suas visões sobre as análises que nós vamos fazer. E se você ficou até aqui, então eu vou pedir agora para você se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Também, se puder compartilhar com os amigos, acho que a ideia é ser bem colaborativo, e deixar suas críticas, sugestões e comentários aqui embaixo. Então, valeu, um abraço.